Olá pessoal, boa tarde. Tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, trabalho na SEMA, lá na Coordenadoria de Políticas e Licenciamento de Resíduos Sólidos. Sou gerente de gestão de resíduos sólidos, numa gerência que faz parte da coordenadoria. E além de trabalhar, né, com o licenciamento, né, que é o principal objetivo da coordenadoria, trabalho nessa parte então de gestão de resíduos sólidos, que é para tentar linkar um pouco das necessidades que a gente tem em fazer a gestão de resíduos sólidos no Estado, né, com a atividade de licenciamento ambiental. Eu gostaria até de fazer um parêntese, né, fazer um link, na verdade, com a apresentação do Mário, que, na verdade, agora, recente, que o governo tem trabalhado com as ferramentas de qualidade, né, as ferramentas administrativas de qualidade. Porque, assim, a gente, para quem é da iniciativa privada, que trabalha em indústria, ou para quem já trabalhou, sempre sabe, né, que as ferramentas de gestão elas são importantes para a gente conseguir, então, fazer com que o trabalho ele seja mais organizado, a gente consiga melhores resultados. E o Estado, né, agora que está começando a fazer. Então, quando a gente fala aqui de pilares de qualidade, que é bem difundido entre as empresas, agora que a gente está começando a desenvolver ferramentas realmente que vão conseguir resolver esses problemas, né? Então, a gente está meio que encaminhando, né, o órgão ambiental ele surgiu a partir da legislação, né? A gente vai ver que a SEMA só existe por causa da legislação ambiental, e aí, só pedir que se cumpra a legislação ela não vai ser suficiente, né? Principalmente quando a gente pensa em gestão. Então, a gestão de resíduos sólidos ela só vai acontecer quando a gente começar a desenvolver essas ferramentas dentro do órgão ambiental, né? E o objetivo nosso é esse, de mostrar um pouco do que a gente tem feito, né? Do que a gente fez, do que a gente tem feito e o que a gente vai fazer, então, para conseguir promover essa gestão de resíduos. Então, dentro do organograma da SEMA, nós somos uma coordenadoria que faz parte da Superintendência de Indústria, Mineração e Serviços. Lá nós trabalhamos essencialmente com licenciamento ambiental, dessas atividades, então, que trabalham, né, com indústria, com mineração, com a prestação de serviços, né? Então, dentro dessas atividades, a gente trabalha fazendo o licenciamento ambiental, então, dessas atividades que vão utilizar os recursos naturais ou que vão comprometer, né, os possíveis usos ali daqueles recursos naturais. Então, a gente vai observar a legislação ambiental para ver se aquelas medidas mitigadoras e aquelas compensações ambientais elas serão suficientes, então, para que a gente possa ter aquela atividade ali sendo desenvolvida, né? Então, além disso, em especial a nossa coordenadoria, a gente tem o objetivo também de tentar enxergar um pouco de gestão, de como fazer isso da melhor forma, porque algumas atividades, elas não são passíveis de licenciamento, e aí a gente vai trabalhar elas com ferramentas de gestão. Então, dentro disso, a gente tenta introduzir essas ferramentas para que a gente consiga ter uma gestão melhor de resíduos sólidos no Estado, né? Então, cobrando dos municípios, cobrando de pequenas comunidades, cobrando de empresas que não precisam fazer o licenciamento ambiental, para que a gente tenha implementado, então, essas ferramentas de gestão de resíduos. Tudo isso baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Lei 2.305, principalmente voltada ao gerenciamento de resíduos, que são os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, onde todo gerador de resíduos sólidos ele é obrigado a construir, né, a sistematizar. E aí, pensando depois em nível global, né, o gerador de resíduo, depois a comunidade, a prefeitura, né, então o poder público municipal tem a obrigação de fazer o plano de gestão integrada do município, depois o Estado tem a obrigação de fazer também o plano de gestão integrada estadual, e assim até a gente conseguir construir o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E como que está isso, né? Eu acho que todo mundo sabe que está péssimo, né? Desde a nossa lei de 2010, nós tivemos metas, né, para conseguir fazer esses planos até hoje eles não foram finalizados, né? Aqui no Estado, a gente tem um investimento do Ministério do Meio Ambiente, que por meio da Universidade Federal de Mato Grosso tem feito planos de gestão de resíduos sólidos na maior parte dos municípios. A SEMA também conseguiu parte desse recurso para conseguir desenvolver, né, para conseguir contratar serviços para poder construir esses planos em alguns municípios. E a gente tem, assim, enfrentado muita dificuldade, principalmente burocrática, na criação desses editais. Esses editais, geralmente, eles têm sido impugnados lá pelas empresas, porque a gente tem pouca experiência nesse tipo de contratação, até porque são contratações novas, né? Nosso Estado ele é muito recente, né? O corpo técnico que a gente tem, ele é muito recente em relação a conseguir elaborar esses editais, então a gente tem patinado nisso, né? Mas
tem melhorado, a gente tem conseguido melhorar, e espero que, com isso, a gente consiga, né, vencer essas dificuldades e realmente ter esses planos construídos. E a grande preocupação que a gente tem é que esses planos realmente sejam feitos de maneira efetiva, né? Não adianta nada a gente fazer um plano, dizer que vai, assim, colocar no papel o que a gente acha que deve ser feito, para depois esse plano ser esquecido, ser guardado e não ser implementado, né? Então, por isso que a gente tem a preocupação de tentar desenvolver esses planos de maneira real, né, observando o que realmente tem nos municípios, para que depois eles possam ser executados, né? Então, a nossa superintendência, ela está dentro de uma secretaria adjunta de licenciamento ambiental, que faz parte, então, do organograma da SEMA. O Everaldo Gasparini, que é o próximo que vai falar, é o nosso coordenador. Eu sou o gerente de gestão de resíduos sólidos. O colega Bruno, engenheiro sanitarista também. Nós todos somos engenheiros sanitaristas, tá? O Bruno, ele trabalha na coordenadoria de serviços, que também faz parte da superintendência, né, da SUIMES, e ele vai falar um pouco sobre transporte de cargas perigosas, né? A gente vai falar, eu vou falar dessa parte de licenciamento, dessa parte de gestão, aí o Everaldo vai vir falar sobre o transporte de resíduos perigosos, e, por fim, o Bruno vai falar sobre o transporte de cargas, né, de produtos perigosos. Bom, a missão da secretaria, então, ela é promover a gestão ambiental integrada, né, compartilhada e eficiente, compatível com o desenvolvimento sustentável, assegurando a prevenção e conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida, né? Então, quando eu falei de ferramentas da qualidade, é recente isso. Essa questão de criar a missão, de criar a visão, de criar a estrutura do negócio, de criar o organograma. Então, assim, a gente teve o marco inicial, né, de legislação, de criação dessas secretarias, de criação de fundações de meio ambiente, mas realmente trabalhar de maneira efetiva a gente tem começado agora, né, implementando essas ferramentas de qualidade dentro do órgão ambiental, né. E aí, dentro da secretaria, então, a missão da superintendência é promover a regularização das atividades potencialmente poluidoras, visando o uso sustentável do meio ambiente. A ferramenta que a gente tem para fazer isso é o licenciamento ambiental. É onde a gente vai avaliar, conforme eu disse, né, a gente vai avaliar as proposições que os empreendimentos estão fazendo para conseguir desenvolver aquela atividade de maneira sustentável, né? Uso correto dos recursos naturais e proteção dos recursos naturais. E a coordenadoria, então, ela tem o objetivo de licenciar as atividades voltadas, então, a resíduos sólidos. Dentro de resíduos sólidos, entenderam que cemitérios também devem trabalhar com isso, né? Ou seja, para o órgão ambiental, quem morre vira lixo, tá? Então, cemitério também é gerenciado por nós. Então, além da gente trabalhar com resíduos sólidos, a gente também trabalha com, sei lá, rejeitos humanos, resíduos, depende da pessoa, né? Tem gente que vai virar resíduo, tem gente que vai virar rejeito. Brincadeira, né? Não sei. Mas a gente trabalha com isso também, né? Com essas atividades de cemitérios, né? Então, a gente tem o objetivo, então, de observar essas atividades e propor quais são as melhores medidas mitigadoras para que elas consigam trabalhar, né? Então, a gente trabalha muito desenvolvendo termos de referência. A gente é meio que referência, né, nessa parte de criar roteiros, né? A gente foi a primeira coordenadoria a criar roteiros, e a criar roteiros embasados, por exemplo, nos roteiros da CETESB, né? Os empreendedores queriam matar a gente, os técnicos queriam matar a gente. Poxa, você quer cobrar um roteiro aqui a nível de CETESB no Mato Grosso? Mas não é aqui, pô, não é porque é Mato Grosso que eu tenho que cobrar qualquer coisa. Na verdade, a gente tem uma referência já no Brasil, a CETESB é uma delas, né? Então, a gente tem que trazer essas boas práticas para cá. E a gente cobra condições, então, para que isso consiga ser desenvolvido. Até porque, quando a gente fala em termos de legislação federal, ela já é bem específica do que a gente tem que cobrar. Então, a gente está cobrando aquilo que realmente deve ser exigido durante o processo de licenciamento ambiental. Então, a gente começou, foi a primeira coordenadoria dentro da secretaria a criar roteiros, né, orientativos. Hoje em dia, esses roteiros a gente chama de termos de referência. E aí a gente acabou estimulando também as outras coordenadorias, né, a criar esses termos de referência, né? E aí a gente cobra mesmo, né? O pessoal, quando pega serviço aí, poxa, eu vou licenciar lá no resíduo sólido, já dobra o preço já, porque os técnicos lá são exigentes, mas na verdade a gente só está cobrando aquilo que está na legislação, né? A gente não está inventando nada de novo, tá, pessoal? A gente só está cobrando aquilo que realmente tem que ser exigido. Dentro disso tudo, então, além de fazer essa parte de licenciamento, a gente também faz a parte de gestão, né? Onde a gente tenta promover a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Mato Grosso também é vanguarda nessa questão de legislação de resíduos sólidos. Mato Grosso, se não me engano, foi o terceiro ou quarto estado a ter uma legislação própria, a ter uma política própria de gestão de resíduos sólidos, né? E o que a gente tem hoje na Lei Nacional de Resíduos Sólidos, da Política Nacional de Resíduos, muita coisa vem lá da nossa lei, né? E assim, a gente também é meio que vanguarda nessa questão das políticas, né? Da legislação de resíduos sólidos. Então, o objetivo lá da gestão é tentar linkar essas ações voltadas a resíduos sólidos, né, implementando ferramentas de gestão, né? Então, a gente trabalha na articulação de fóruns, conselhos municipais, regionais, garantindo a participação da comunidade no processo de gestão integrada dos resíduos sólidos, bem como estimular a criação e desenvolvimento de cooperativas e outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Quando eu estava falando de ferramentas da qualidade, como que funciona, né? Aqueles 4 pilares que o Mário falou, né? Primeiro, legislação. Então, a secretaria ela surgiu por causa da legislação. Então, a gente tem um marco legal que obriga que exista, então, a secretaria para poder fazer essa fiscalização. No segundo momento, a secretaria, além de ter essa questão da legislação, onde a gente cobra aquilo que deve ser cobrado, onde a gente fiscaliza aquilo que deve ser fiscalizado, a gente também criou os elos, né? É o que ele falou. Como que a gente vai difundir isso dentro de órgãos menores? Então, foi criado cooperações técnicas. Então, além do licenciamento ambiental que a gente faz diretamente com o Estado, né, onde a SEMA faz essa parte de fiscalização e licenciamento, ela depois, no segundo momento, ela começou a fazer também a descentralização. Nosso colega Juraci está aqui, dormindo, aqui no meio, mas ele trabalha, né, com a descentralização, onde é descentralizado, né, aos municípios essa parte também de atividades de menor potencial poluidor, né, para poder o próprio município utilizar as suas ferramentas, né, por ele estar mais próximo dessas atividades, utilizar as suas ferramentas para poder fiscalizar aquilo que está no quintal dele, né, aquilo que traz o maior impacto para ele. E as atividades de maior potencial poluidor são licenciadas e fiscalizadas pela SEMA. Então, veio aquele segundo item da qualidade, que é o elo, né, entre as entidades. O terceiro item que caminha em paralelo com isso, nós temos um setor de educação ambiental. Então, a gente tem uma superintendência de educação ambiental, trabalhando, então, com a difusão, né, do conhecimento em relação ao meio ambiente, o que se deve fazer em relação à conservação, preservação, para a gente conseguir trabalhar em paralelo, né, com a fiscalização, em paralelo também com o licenciamento, para a gente conseguir desenvolver essas atividades. E agora, que é a ferramenta mais importante, agora que a Secretaria tem introduzido indicadores. Então, é recente a introdução de indicadores. Foi contratada, né, uma consultoria ano passado, se não me engano, né, da Falcone, onde a gente fez uma identificação do fluxo de processos e identificação, então, de deficiências desse fluxo de processo, né, com o objetivo de otimizar, né, a questão da análise e da emissão das licenças. A partir disso, a gente teve ferramentas, então, para criar esse indicador. Então, esse indicador serve, então, para analisar dentro do processo como que está o tempo de espera, né, o tempo de análise, o tempo de geração, né, o tempo de resposta final de um processo. Então, isso é interessante, porque se a gente trabalha só por obrigação, a gente nunca vai conseguir medir o resultado. A gente sempre vai achar que está fazendo bem, os empreendedores e os técnicos que trabalham com licenciamento vão achar que não, vão falar, não está certo, está demorando, minha licença está demorando 6 meses para sair, está demorando 1 ano, e a gente não, está saindo, saiu tantas licenças aqui de maneira bem a grosso modo mesmo, né? Só para político chegar e falar que fez. Mas, na verdade, se não tiver um indicador, se não tiver uma ferramenta ali medindo, colocando metas, colocando realmente o que deve ser feito, a gente não vai conseguir mensurar esse trabalho. Então, a partir de agora, né, a gente tem essas ferramentas, a gente já tem um indicador de fluxo de processo e de resultados, onde a gente consegue monitorar, então, onde estão as deficiências e onde que a gente tem que melhorar no processo de licenciamento. E é essa ferramenta que a gente quer trazer para a gestão de resíduos sólidos, porque como que funcionou dentro lá da Secretaria, né, antes Fundação, agora Secretaria, essa questão de cobrança pela construção, pela implementação, por exemplo, de aterros sanitários. Existia a lei de crime ambiental, onde falava lá que se o cara botar lixo lá no terreno, ele está cometendo crime ambiental. Então, a gente foi lá e multou, embargou, mandou prender, mandou fazer um monte de coisa. Né? Resolveu? Não, né? Nenhum aterro sanitário foi implementado por causa dessas ações. Os aterros começaram a ser implementados quando a Fundação Nacional de Saúde começou a financiar
a implementação dos aterros sanitários, né? Agora, simplesmente embasado na lei de cobrar e fazer com que o município faça, não surtiu efeito nenhum. Depois até teve a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que colocou metas, né, para fazer os planos e depois implementar os aterros sanitários, implementar a gestão de resíduos sólidos, também não resolveu. Então, só ter legislação obrigando o município a fazer não resolve. Agora a gente entendeu que é necessário também a gente criar indicadores para mostrar quem está bem na fita, porque aí já começa a entrar um pouco de competição, né? Poxa vida, Lucas do Rio Verde tem coleta seletiva, Lucas do Rio Verde tem isso, eu estou aqui em Sapezal, que sou rico também, tenho plantação, e o cara estou pior que ele, né? Então, a partir do momento que a gente tem esses indicadores, onde a gente vai começar a mostrar com eficiência, né, quais são os municípios que estão desenvolvendo a correta gestão de resíduos sólidos, a gente acredita que a gente vai conseguir, então, incentivar a ter melhor gestão de resíduos nos municípios, né? Então, o próximo passo agora que a gente quer fazer é criar esses indicadores. Como que a gente vai fazer? Para o ano que vem, era para ser para esse ano, mas já está acabando, né, novembro. Para o ano que vem, a gente vai assinar um termo de cooperação técnica com a UFMT, lá com o Departamento de Engenharia Sanitária, onde está sendo desenvolvido um indicador de qualidade de resíduos para os municípios. Esse indicador, então, ele vai avaliar a questão da coleta seletiva, a questão de existência de cooperativas, né, de catadores de materiais recicláveis, a coleta, a disposição, a destinação final dos resíduos. Então, a gente vai criar várias ferramentas, né, várias atividades onde a gente vai ponderar ali, onde a gente vai pontuar para poder mostrar quem está bem, né, quem não está bem, e também, a partir disso, começar a cobrar dos municípios, né? Então, a gente entende o seguinte, que gestão de resíduos sólidos não é apenas o município ter um aterro sanitário para poder dispor lá o seu rejeito. Na verdade, se a gente for pensar em termos de percentual, do que a gente gera de rejeito, do que a gente gera de resíduos recicláveis, o rejeito é muito pouco, né? Perto da grande quantidade que a gente tem de materiais com potencial de reciclagem, principalmente quando a gente for colocar no meio dessa conta, né, da reciclagem, o material orgânico. Aqui no Brasil a gente gera muito material orgânico e o material orgânico é reciclável. Então o que vai sobrar de rejeito, né, Renata, aqui da Sanorte, aqui, o que sobe de rejeito mesmo? Se a gente for ver, né, uns 20% só, né, se separar, né? Então, porque acaba chegando tudo misturado lá, né? Então, ou seja, se a gente investe em gestão, se a gente investe em coleta seletiva, em separação, segregação, toda aquela história bonitinha que está lá na política, a gente vai resolver 80% do nosso problema. O restante que sobra, que é o rejeito, que é o 20%, é muito pouco perto disso, né? Então, é uma parcela mínima do que a gente gera. Então, não adianta nada a gente cobrar dos municípios a criação de aterros sanitários, que, por sinal, quando eles são operados pelos municípios, existe uma dificuldade tremenda do município conseguir operar, por causa dos entraves administrativos, né, processo de licitações. Imagine, quebra um equipamento lá no aterro sanitário particular. Você acha que o aterro sanitário vai querer aquele equipamento quebrado lá? Na verdade, ele já até prevê a quebra daquele equipamento, né? Então, ele nem chega a quebrar. Já são feitas as manutenções periódicas. No governo, a gente sabe que não é bem assim, né? Quebra a máquina primeiro, para depois o cara licitar o conserto, licitar a oficina, aí o negócio quebra lá, não tem como usar mais, vai comprar combustível, tem que licitar, então tem toda uma burocracia. Então, às vezes, acaba sendo muito mais caro o município operar, e aí um dia, uma semana que você perde a operação do aterro, acabou, ele vira lixão. Então, a gente, assim, via de regra, né, todos os aterros sanitários que foram financiados, que o município tentou peitar para operar, acabaram virando lixão, né? Então, não adianta também, né? Então, a gente incentiva o quê? Ferramentas de gestão, né, para tentar resolver de outra forma e participações públicas privadas, né, criação de aterros sanitários privados no Estado, né, que é onde a gente tem exemplos bons, né, que tem funcionado, né? Um exemplo, eu não tenho medo de fazer propaganda, né, mas a Sanorte é um exemplo de aterro sanitário bem operado, né, que a gente tem como referência no Estado, né? Então, vários investidores já procuraram a gente, perguntando sobre o potencial de investimento nessa área. A gente falou, pode investir, cara, que vocês vão ganhar dinheiro, porque aqui tem muito, aqui o que mais tem é lixão para ser eliminado aqui. Então, para quem é profissional, que trabalha com isso, né, tem muitos aqui que já foram meu aluno, né, além de trabalhar na SEMA, também sou professor, fui professor na UNIC, sou professor lá, substituto na UFMT hoje, né,
Então, eu sempre falo, nessa área de resíduos sólidos, de gestão de resíduos sólidos, a gente tem ainda um gap muito grande, a gente tem muita coisa a se fazer, né? Então, vale a pena você investir em capacitação nessa área, porque com certeza você vai ter trabalho no futuro. Bom, aí só algumas imagens aqui do porquê que a gente trabalha, né? Então, nosso objetivo, na hora de cobrar a construção dos planos, é evitar que isso aconteça, né? Todas essas fotos aqui, elas são do Estado, né? E a realidade, infelizmente, é essa na maioria dos lixões. Toda vez que a gente vai no lixão, na verdade, quando a gente vai no município, a gente não sabe onde é o lixão, é só procurar fumaça, onde há fumaça há fogo, onde há fogo tem um lixão. Então, todo município é assim, né? Só procurar fuligem, fumaça, que você vai achar o lixão. Então, todos, principalmente no período de seca, eles pegam fogo, né? Ou são criminalmente, né, ateado fogo lá, principalmente pelos catadores, né? Eles queimam o lixo depois de fazer a separação, muitos tacam fogo para sobrar só o metal para eles fazerem a retirada depois, né? A gente também trabalha com isso, um outro trabalho muito importante que a gente tem dentro da nossa coordenadoria é trabalhar com eles, né? Então a gente vai também nos lixões, a gente conversa com eles, a gente tenta organizá-los em cooperativas, em associações. Então a gente fala sobre cooperativismo, associativismo, a gente incentiva a criação de cooperativas e associações, a gente vai em reuniões, a gente vai nas prefeituras, a gente cobra dos CRAs, a gente cobra da Secretaria de Assistência Social, a gente cobra do prefeito, a gente bate duro em cima disso, né? Terezinha está aqui, cadê a Terezinha? Está lá. Ela é a nossa técnica que mais faz isso, então a gente cobra. Assim, fala assim, muitas vezes chega pedido lá do Ministério Público, o que a SEMA tem feito em relação à gestão de resíduos sólidos, pensando nos catadores de materiais recicláveis. Então, assim, aí a gente tem que ficar lá. A gente já tem até pronto lá um relatório lá que já deve estar umas 300 páginas lá, de tudo que a gente tem feito, né? Se a gente for colocar mais ações ainda que a gente faz ano a ano, né, ele já estaria maior ainda, né? Então, a gente tem feito, a gente tem cobrado, muita coisa tem melhorado, né, mas ainda tem muito para melhorar mesmo, né? Aqui, um exemplo, né, acho que é na Sanorte lá, né? Onde eu falei de exemplo, né, de um aterro bem operado no estado, né, a gente tem ele como exemplo, e ele coleta de vários municípios ali da região, né? Então, quando a gente tem um indicador ainda muito pobre em relação a isso, né? O primeiro indicador que a gente criou é falar assim, quantos municípios destinam os resíduos para os aterros sanitários, né? E a maior parte deles, então, destinam para a Sanorte, né? Então, para nós, aquele município que destina para lá, ele tem uma destinação ambientalmente correta, né? Já mostrei essa do lixão, o que a gente quer com o plano de gerenciamento e com... Oi? O aterro fica em Sorriso, né? Entre distrito de Primaverinha, entre Lucas do Rio Verde e Sorriso. Ele atende 14 municípios? Atende 12 municípios da região. Esse trabalho social, que eu já falei que a gente faz, né? Inclusive teve um investimento do Ministério do Trabalho e Emprego, onde nenhuma secretaria quis peitar aqui no estado, né? Só a SEMA, por causa da Terezinha, da equipe na época, né? Eles pegaram, escreveram, né, o ingresso, né, se inscreveram no edital, né, para conseguir esse recurso do Ministério do Trabalho, porque a gente foi lá, ela foi lá na Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado e falou assim, existe um recurso do Ministério do Trabalho e Emprego para poder incentivar criações de associações e cooperativas. Aí o pessoal, não queremos mexer com isso não, deixa esses catadores se virar para lá. Aí a gente pegou, se inscreveu no edital, a gente conseguiu o recurso, a gente tem patinado, a gente tem conseguido utilizar alguma coisa, né? Aí agora que eles viram o dinheiro depositado na conta lá, né, eles falam, não, esse projeto é bom demais, a gente quer para nós, né? Estão tentando pegar o projeto da gente e levar os técnicos para lá, né? Assim, eu não sei como que é um problema ainda que está sendo resolvido, né? Mas assim, quem iniciou esse trabalho foi a Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, quando perguntarem o que a SEMA tem feito, né? Na verdade, a SEMA tem feito mais do que a obrigação dela, porque se for pensar em termos de obrigação legal, né, seria só a parte ambiental. A gente, além da parte ambiental, tem feito também essas ações sociais, né? E aí, o fruto disso, né, são as associações e cooperativas, né? E aí é bom a gente ver imagens assim, onde dá certo, né? Aqui é o exemplo de Colíder, né? Onde a gente tem lá bem estruturado a coleta seletiva, né? E a questão das associações de catadores, né? Agora, em relação ao licenciamento ambiental, eu acho que nem convém falar muito, né? Porque eu, como sou da gestão, né, não quero nem falar muito de licenciamento ambiental, até porque o Everaldo vai falar um pouco.
Mas o objetivo do licenciamento ambiental, acho que todo mundo já sabe, né, é criar, né, desenvolver atividades, né, com essa preocupação, né, do impacto ambiental, desenvolver da melhor forma possível, né, já falei dos termos de referência, as atividades potencialmente poluidoras, conseguirem desenvolver, então, o seu negócio de maneira sustentável, né. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, isso aqui é na mineração Apoema, né, lá em... Como é que é o nome do... Pontes de Lacerda. Lá eles têm um programa de coleta, né, de materiais orgânicos, eles têm um pátio de compostagem. A gente também foi no pátio de compostagem da Votorantim há esses dias, né, então o que a gente quer ver são essas práticas, né, a gestão integrada, a questão de implementar realmente as ferramentas de gestão de resíduos sólidos nas empresas, né. Em relação a essa parte de licenciamento ambiental, nós temos os termos de referência. Esses termos, então, eles estão no site da Secretaria, e caso vocês técnicos, vocês empreendedores não consigam encontrar lá, é só ligar para nós lá, mandar um e-mail, né? Manda um e-mail ou liga para nós que a gente disponibiliza, então, o termo de referência. E caso aquela atividade que vocês vão instalar, se ainda não tiver um roteiro específico, né, um termo de referência específico, a gente elabora, é só pedir que a gente elabora um específico para aquela atividade. Só para fechar aqui, né, por que a gente precisa de licenciamento? Licenciamento existe, né, realmente para a gente ter áreas assim, né, aterros sanitários assim, ao invés de lixões dessa forma, né. Bom, com isso eu encerro. E agora o Everaldo vai falar um pouco sobre o licenciamento ambiental do transporte de resíduos sólidos. Boa tarde a todos. Já me apresentaram bastante aí, né? Sou Everaldo Gasparini. Hoje estou como coordenador lá de licenciamento da área de resíduos sólidos, né? E o Ricardo é uma gerência que lida com essa área de gestão. Falar de resíduos sólidos no Brasil, por causa da nossa política, não tem como separar essa questão social, né? Faz parte da lei. Então, por mais que a gente está dentro do setor de licenciamento, essa questão social não é desatrelada, né, dos nossos assuntos lá de gestão de resíduos sólidos, né. Eu escolhi aqui uma atividade das que a gente licencia para falar aqui, né, porque é o transporte de resíduos, né, e esse transporte envolve os riscos de acidente também, né, envolve, por exemplo, plano de emergência, né, tem algo mais a ver com o seminário também, né? No caso, o transporte tanto de classe 2 como classe 1, nós licenciamos aqui no Estado. Acredito que outros estados não, é uma particularidade daqui do nosso Estado. Só vou complementar uma coisa que o Ricardo disse sobre cemitério. Cemitério, para a gente, é destinação final de um resíduo especial, né? Qual que é a questão especial dele? É o amor, o ente querido, a memória, né? Tem um valor assim, importante. Bom, vamos lá. Tá. Aí, com relação ao transporte, eu vou colocar uns equipamentos aqui. Isso aí a gente licencia aqui no Estado? Nossa lei fala que sim, né? Eu acho que talvez outros estados não, né? Isso aqui também seria o mesmo assunto, né? Um coleta, leva até uma estação de transbordo, o outro leva da estação de transbordo até um destino, um aterro sanitário, né? Um destino final, né? E esses, geralmente, os compactadores, eles não circulam muito em rodovias, mas em alguns casos circulam também. Geralmente, quem circula nas rodovias é esse porte aqui, né? Limpa fossas também, passa pela gente. Por incrível que pareça, é líquido, mas pela definição da lei, também quando os líquidos, depende da situação, o líquido é considerado resíduos sólidos. Assim como alguns pastosos, semissólidos. Alguns casos, a gente não licencia no Estado, que é, por exemplo, resíduo da construção civil, a gente não licencia transporte e caçamba. A gente acha que isso é uma regulamentação mais a nível municipal e relacionada, talvez, mais a nível da questão das vias públicas e tal, né, da ocupação das vias. E o que a gente licencia nesse caso são as estações de triagem, reciclagem, aterros de resíduo da construção civil, né. Aqui não dá para ler, mas esse é de resíduo biológico. E esse aí é só um equipamento, né, de veículos que existem no Estado. Tem empresas do Estado que têm veículos assim, né,
que facilitam carga, descarga, transporte de resíduos, geralmente resíduos perigosos, de blendagem, pós-blendagem. Então, eu não vou falar das legislações de transporte, porque são amplas, existem bastante, e eu vou me concentrar aqui na legislação que fala do licenciamento do transporte, né? Começa pelo CONAMA 237, né, que fala do transporte de cargas perigosas, no seu anexo único. Aí a nossa lei complementar 38, que é de 1995, ela trazia no artigo 86 a palavra coleta, armazenamento, não falava especificamente transporte, mas aí aquele cara que faz a coleta, tipo aquele de resíduo classe 2 lá, de resíduo urbano, entra aí, né? Geralmente ligam para a gente para tirar essa dúvida, porque a gente não persegue essas empresas para licenciá-las, né? Porque a gente lida mais com aquelas com maior complexidade. Mas, legalmente, eles têm que licenciar aqui no Estado. Aí, na nossa lei, a Política Estadual de Resíduos Sólidos, ela traz a palavra licenciamento, né, coleta e transporte, e que a gente tem que licenciar no Estado, né? E não separa classe 1 de classe 2, está os dois aí, né? Nossa regra com relação a... Eu acredito que os produtos, né, o licenciamento é sempre relacionado ao produto perigoso, né? Nosso resíduo, não. O resíduo, por mais que seja classe 2, ele sempre é um mistério, pode ter de tudo ali, né? Inclusive tem transporte de resíduo úmido, né, resíduo de indústrias aí, que tem potencial poluidor, né? Essa que é a preocupação, o potencial poluidor, né? Elevado. E sem contar as misturas e tal, né? Que às vezes você vai saber a classe dele com análise, né? Aí ainda na política estadual de resíduos sólidos, nós temos um artigo 17 que o Ginter falou sobre ele aqui, né? Que é um fator limitante para o coprocessamento, por exemplo, do Estado, para a destinação de resíduos no Estado. Ele proíbe, segundo essa leitura aí, né, de quem interpreta ele e é jurídico, trazer resíduo classe 1 de fora do Estado para cá, né? Mas não proíbe a gente levar resíduo classe 1 para outros estados, né? E é impossível não levar, porque a gente não tem destino para todo tipo de resíduo aqui no Estado, né? Alguns tipos de resíduos eles têm que ir para fora do Estado, né? Só que a gente não aceita o resíduo classe 1 dos outros entrar no nosso Estado, que a nossa política, né, diz isso, né? Que não é para vir, né? Não vem transitar aqui, não. Na verdade, ela é uma cópia resumida, né, se vamos dizer, desse CONAMA aí de 96. O texto é bem similar a esse CONAMA. O que está lá no CONAMA, resumidamente, é o que está nesse artigo e principalmente aqui, não será permitido importar resíduos sólidos perigosos, né? Principalmente nesse item aí, né? Então, pessoal, na nossa revisão da política que a gente fez em 2012, e até hoje não foi publicada, sancionada, discutida pelo governo mesmo e assim, tecnicamente foi, né? Foi montada uma comissão, a gente discutiu com bastante setores e criou um texto, que foi para a Assembleia Legislativa e lá ele foi tratado a nível de anteprojeto, não chegou a ser um projeto de lei. Ele está engavetado lá também, né? E com duas versões, né? Uma versão que leva um novo entendimento e uma versão que leva a duas políticas de resíduos sólidos. Vai ficar meio complicado se essa aí for aprovada. Aí, nesse artigo também, é o que colocava a gente aqui no Estado na parte de controle e na emissão de autorizações de transporte, por exemplo. Antes, o transporte interestadual, a gente emitia autorizações aqui no Estado, baseado nesse artigo aqui, né? E aí, na LC 140 e outros dispositivos, eles mudaram isso, né? Eu lembro de participar, antes da LC 140 em 2011, eu lembro de participar em Brasília de discussões com vários estados, tratando de como cada estado lidava com isso, né? Com autorização de trânsito de resíduos, de passagem pelo estado, ou de trazer o resíduo para esse estado. Essa é coisa interestadual, né? E cada um dizia como faziam assim, não tinha uma regra, né? Faziam de vários jeitos. Uns chamavam de licença de operação, né? Não tinha fase de LP e LI, por exemplo, né? Era só uma licença de operação. Outros falavam que era autorização mesmo que emitia, outro era um cadastro. Cada um tinha um modelo.
Mas aí, a partir da LC 140, isso se reuniu com o IBAMA, né? E os dispositivos do IBAMA, tanto temporário como definitivo, começaram a controlar essa questão interestadual. Isso ficou bem claro na lei, não sobrou dúvida. E aí o que sobrou para a gente aqui no caso, de controle ambiental sobre transporte, sobrou para a gente aqui, tá? Controle ambiental de resíduos, né? Tirando aquilo que é do IBAMA, interestadual e tal, seria o transporte intermunicipal, né? A gente não tem força nem perna para fazer isso, né? Com relação ao intermunicipal. O que a gente faz? Com as empresas licenciadas na área de resíduo, a gente criou um monitoramento, né, das informações. Lá eles identificam quem são os geradores, né, e a relação deles é um MTR, né, um Manifesto de Transporte de Resíduo, que registra lá, os dois assinam, né. Agora que essas empresas estão lidando com isso de um formato digital. Nós já temos uma que desenvolveu, duas, né, na verdade, que desenvolveram sistemas assim, complexos, assim, para a gente monitorar, inclusive, a distância, né. Agora que começamos a testar isso, né, porque é muito papel. Quando a gente faz uma auditoria para renovação de licença, a gente não consegue pedir 3 anos, né, que é a validade da licença. É impossível. A gente pede um período amostral. Eu escolho aleatoriamente. Aí, se naquele período a empresa teve qualquer problema, ela vai ter que fazer justificativas para mostrar que, não, esse período é ruim por isso. Estava parado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, perdi contrato. Faça justificativa, mas eu vou avaliar aquele período de qualquer forma. Se tiver assim, dentro de uma lógica do que entra e sai da empresa e tal, a movimentação do manifesto de transporte com relação àquilo que ela prestava conta para a gente de forma resumida, né, porque ela presta conta já de forma resumida. Por município, por gerador, por tipo de resíduo. Só que daí, quando eu pego o MTR, eu cruzo a relação entre os dois, né, entre o gerador e ele, para ver se aquilo que ele prestou de informação para mim é real, né, bate e tal, né. Mas isso hoje tem sido muito manual, então a gente torce para o sistema, o nosso sistema aí quando vier, né, quem sabe 1 ano e meio por aí, pelo projeto que estão fazendo, se tudo é certo, a gente consiga carregar algumas informações no sistema, né, para não só textos, né, carregar dados ali para fazer uma análise mais rápida. Eu falei que não ia falar da legislação de transporte. A 420, na verdade, ela já foi revogada, mas ela ainda vale, né, porque ela tem um dispositivo que permite que ela dure ainda 12 meses, né, até dezembro agora ela vale. Mas eu coloquei ela aqui só para lembrar disso aqui. Quando a gente fala de resíduos perigosos e tal, né, essa coisa de carga perigosa, produto perigoso, ela está nas mesmas regras, ela tem as classificações com ONU e tudo mais, né, os resíduos também, né. É que geralmente a primeira lei lá falava só de cargas perigosas, né? O que é carga perigosa? Pode ser com produto perigoso ou com resíduos, né? Classe 1, que são os perigosos no caso. Aí o nosso decreto de 2015 está em fase aí de modificação também. A gente já separava as atividades que a gente licencia lá na SEMA, né? Então aqui tem desde resíduos, tanto coleta e transporte de resíduos urbanos, coleta e transporte de resíduos de serviço de saúde, esses aqui são os limpa-fossas, né? Aí, transporte rodoviário classe 1, classe 2, né? E a gente tem empreendimentos nesses segmentos. Lá hoje a gente tem várias empresas licenciadas em todos esses segmentos, né? Aí eu falo de roteiro, eu coloquei bem resumido aí, né? O que o nosso roteiro hoje fala, né? A gente está revendo isso porque ele se preocupa, por exemplo, com documentos, infraestrutura, além de, lógico, sempre que a gente vai avaliar impactos ambientais, medidas, monitoramento, plano de emergência. Só que isso muda de empreendimento para empreendimento, né? Porque avaliar o impacto ambiental do empreendimento que tem uma instalação física mais complexa, que o cara tem até posto de combustível, tem casos que o cara tem posto de combustível, garagem, oficina, né? Tem uma estrutura ali com 20 e poucos caminhões que lidam com resíduo. É diferente daquele cara que tem só o endereço, veículo em pátio, fica em pátio sempre, está sempre em trânsito, fica em pátio, fica aqui, fica ali, e 2, 3 veículos, 1 veículo às vezes, né? Então são bem diferentes. Então, para esses casos, a gente está hoje pensando não só o meu setor, como o do Bruno, pensando em mudar esse formato. Principalmente no meu caso, para os classe 2, né? Transformar isso num cadastro. E quando a prefeitura, por exemplo, se assumir uma parte desse licenciamento que é mais simples, dos classe 2, ela pode adotar o cadastro ou um outro mecanismo de licenciamento. Mas a gente já estabeleceu isso, porque hoje a maioria dos classe 2 nem vem licenciar. Os caras que transportam resíduos recicláveis, a gente nem cobra eles nem vêm licenciar, por mais que a lei exige. Se alguém perguntar, a lei exige? Exige.
A lei do Estado do Mato Grosso exige, de outros estados não. Então a gente quer criar aí um mecanismo de controlar eles, conhecer eles, por meio de um cadastro, pelo menos, né? Para não ter um nível de exigência muito apurado e com aqueles que são muito simples, né? Resíduo reciclável, já processado, tem transporte para todo lado, de sucatas metálicas, de plástico, papelão, né? Para não colocar eles na mesma situação desses que transportam resíduos que devem ser controlados de forma mais cuidadosa, né? Que é, né, os resíduos perigosos e com alto potencial de poluição. E daí, para esse sim, que importaria mais essas questões, né, mais rígidas aí de plano de monitoramento, controlar fluxo de resíduos, saber, né, toda essa movimentação, MTR. Para os outros não, classe 2 não. A não ser, por exemplo, os urbanos, né, se ele tem uma longa distância, por exemplo, né, faz transbordo, 150 km, para a gente é sempre interessante monitorar eles. Aí é que eu coloquei, tá ruim para enxergar, se eu não estou enxergando, imagina vocês, hein? Separei aqui porcentagem de empreendimentos por atividade. Aí a primeira aqui, ó, azul é limpa fossas, coleta e transporte exclusivo, né? Ou seja, esse aqui, ó, são empresas que fazem exclusivamente coleta e transporte, licenciados do Estado do Mato Grosso. Das empresas que nós temos lá licenciadas, 20% das empresas que tem transporte envolvido, né? Aí as que têm coleta e transporte e outra atividade são 43%, ou seja, elas não estão só mais fazendo transporte e coleta, né? Elas estão meio que agregando, elas estão fazendo blendagem, armazenamento, alguns têm até tratamento de resíduos junto no complexo delas, ou seja, a maioria está partindo para cá, ó, ter outras atividades além de só ser um especialista só em transportar para cá e para lá, servindo outras empresas, né? E esse aqui, limpa fossas, tem bastante porque é um nicho elevado e tem muita gente fora que não é regularizado ainda, né? A gente sabe porque nas reuniões com o Ministério Público, que lá a gente trata disso, de tentar regularizar todos esses empreendimentos, conforme vai mudando o assunto do TAC, da reunião, acordo judicial, essas coisas, vai sumindo, porque eles preferem ficar na ilegalidade mesmo. A decisão final sempre é essa. Aqueles que estão regular, né, a gente trata de tal forma, e os demais, infelizmente, poder de polícia, e tem que ficar perseguindo eles. A gente já fez isso no passado, já teve veículo apreendido de empresa que só tinha um veículo, mas aí com a ajuda da DEMA, fiscalização, pelo menos para os demais se interessarem, né, em se regularizar, né? Porque o problema deles, de estar irregular, é que quem recebe a frente deles, talvez não seja uma estação de tratamento, né? Talvez eles lancem em qualquer lugar, né? Sem muita lógica e regra nenhuma, né? Aí aqui eu separei porcentagem de empreendimentos por classes de resíduos. Então, aqui, classe 1 exclusivo, né? Que lidam exclusivamente com classe 1, das empresas que a gente licenciou, 29% lidam exclusivamente com resíduo classe 1. Com classe 2, exclusivamente, são 51%, aqui é por causa do peso que os limpa-fossas têm no processo, tem bastante empresa de limpa-fossa. E, no caso também, quem lida com os dois tipos de resíduo, classe 1 e classe 2, representam 20%, né, das empresas que a gente licenciou no Estado. Tá. Algumas metas que a gente tem com relação a isso é a revisão da legislação, tanto a política estadual de resíduos sólidos, que a gente está desde 2012 esperando as instituições, aí, o governo, a Assembleia Legislativa, voltar a tratar sobre isso, né? Não que não haja provocações, a nossa, de empresas, de instituições tipo a Fiente, que eles têm interesse em mudar essa realidade, né, da legislação atual. E a gente nunca diz assim, ó, vamos mudar um artigo da lei. Não, tem um texto pronto, um estudo que foi feito, a gente não quer mudar um artigo, o artigo 17, por exemplo. Tem vários outros ganhos lá dentro, né, com relação a monitoramento, com relação a como tratar essas questões de resíduos sólidos no Estado. Então, tem que aprovar a lei, né, o estudo, não mudar um artigo, né. E teve mudança de artigo já umas 2 vezes, mas criaram até palavras lá que dificultam a interpretação do público aí fora, né. Não é acreditar, colocaram credenciada, um nome diferente lá, que daí o cara vai participar de uma licitação e tem que estar com essa credencial. Só que a gente licencia, a gente não credencia ninguém. O negócio aí ficou confuso, né, nos processos. Como vai credenciar o cara? Não, a lei fala isso, mas isso não existe, tá? É que alguém mudou um artigo para acrescentar umas palavras que
não tem processo no Estado para lidar. E a outra questão é o monitoramento dos empreendimentos licenciados. Ah, tá, eu falei da política e do licenciamento. A gente está revisando a legislação de licenciamento também para tratar daquelas atividades que estão listadas ali, separar elas, né? Aquilo que tem que ser tratado com mais de forma simplificada e aquilo com mais cuidado, né? Separar o critério de lidar com essas empresas, né? Então, essa revisão da legislação também está sendo feita antes de entrar o nosso sistema novo aí, que se tiver isso resolvido já na legislação, no sistema vai ficar bem mais tranquilo para monitorar. E aí o monitoramento dos empreendimentos licenciados. Isso a gente tem melhorado bastante. A gente tem pego licenciamentos que foram feitos em 2014, que não era a minha gestão, não era a gestão do Fernando, era uma gestão anterior. Eu desconheço muitos processos. Eu fui mapeando os processos que existem para conhecê-los e aí colocá-los no mesmo nível, né? Porque se foi emitida uma licença que o cara tem um diferencial com relação às outras empresas, eu preciso conversar com ele. Eu preciso falar assim, ó, tem que seguir, a regra é essa aqui, ó. Aí, a partir dessa renovação, a gente faz essas tratativas e coloca ele no mesmo patamar. Só que não é só de punir e proibir, não, né? É também de premiar, às vezes, aqueles que o licenciamento, na verdade, o período de licenciamento é de 3 a 10 anos melhor, por exemplo. Se o cara der um passo diferente assim, para melhoria do monitoramento, né, um sistema digital, um formato melhor, para facilitar o meu trabalho, ele merece 4 anos, quem sabe na próxima mais, né? Porque se ele gerar uma transparência e confiabilidade, né, entre o órgão e o empreendimento, facilita o meu trabalho. Eu não preciso ficar puxando ele toda hora para o licenciamento, lá, renovar a licença para quê? Né? Se está ali uma coisa que eu enxergo o tempo todo. Né? Eu e a fiscalização, no caso. Né? Porque qualquer fiscalização que for lá, vai enxergar ele funcionando bem. Né? Bom, do transporte de resíduos era isso. Né? Se alguém tem alguma pergunta, acho que é melhor esperar o Bruno falar. Né? O Bruno é o cara do produto perigoso. Boa tarde, então. Meu nome é Bruno. Eu represento a Coordenadoria de Serviços e a gente trabalha com licenciamento ambiental, em especial, não em especial, mas também, hoje, transporte rodoviário de produtos perigosos. Mas antes, vou falar das atividades que a nossa coordenadoria licencia também. Então, são várias atividades, dentre elas, postos de revenda de combustíveis, com ou sem lavagem, com ou sem troca de lubrificantes, né? Comércio atacadista de combustíveis com transportador retalhista ou não, postos de abastecimento de combustíveis em fazenda, incluindo aeronaves, pátio de descontaminação de agrotóxicos, comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes, corretivos de solo, comércio e armazenamento de produtos agrotóxicos, veterinários e afins, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos, são conhecidos lava-jatos, serviços de manutenção, reparação de automóveis, serviços de manutenção e reparação de caminhões, são serviços de oficinas em geral. Temos também, já na área, atividades de atendimento hospitalar, hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios, hotéis, pousadas em área de interesse ambiental, restaurantes, outros estabelecimentos na área de interesse ambiental. Também tem armazéns gerais, depósitos gerais e armazenagem de grãos e sementes. Tem atividade de imunização de pragas e controle de pragas urbanas e armazenamento de produtos perigosos e transporte rodoviário de produtos perigosos. Então, como vocês podem ver, são cerca de 12 atividades que são licenciadas dentro da coordenadoria. Eu vou falar para vocês um pouco mais da minha experiência nesse ano de 2017 no licenciamento. Então, até no início do ano, o roteiro utilizado para o licenciamento dessa atividade era um roteiro que o papel timbrado estava ainda escrito FEMA, né? Fundação Estadual do Meio Ambiente. Então, assim, era um formulário que era preenchido à mão, muitas vezes era protocolado, enfim, muitas informações erradas, então chegavam para a gente, para licenciar,
E, como vocês podem perceber, a nossa atividade eu acredito que acaba sendo até um pouco diferente dos outros setores pelo volume de processos. Então, a gente acaba recebendo muitos volumes de processos e tem essa parte administrativa. Já no meio do ano, a gente conseguiu publicar os termos de referência no site, né, com uma atualização. Eu não expliquei, mas nesse aqui dá para explicar. A gente manteve o formato de licenciamento da licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Mas, assim, muitos questionam como que é a aplicabilidade, né, dessa licença para transporte rodoviário de produtos perigosos. No caso, a gente licencia mais veículos, né, caminhões e equipamentos. Então, a nossa instrução normativa não está coerente com a atividade que a gente está licenciando. Então, isso gera muitos desencontros de informações. Basicamente, muitos documentos são protocolados de forma equivocada. Então, tem LP, LI, LO. E aí, o que realizou? Durante esse ano, a gente, mesmo tendo uma equipe enxuta, trabalhando, realizamos 1.593 atendimentos em um ano, cerca de 8 analistas, porque, né, existe uma rotatividade entre os integrantes. Então, gostaria de compartilhar com vocês o que seriam nossos gargalos, né, para poder melhorar essa questão do licenciamento do transporte. Então, a alta rotatividade de colaboradores no nosso setor, e geralmente eles ficam menos de um ano, ou cerca de um ano. Então, assim, quando o analista ele tem domínio sobre o assunto, ele muda de setor. Então, assim, nosso setor, como muda, né, com frequência, a instrução normativa desatualizada e inadequada para a realidade atual também dificulta na parte da comunicação, troca, atualização. Então, assim, muitos processos são cadastrados, as pessoas erram o nome, erram o endereço, documentos dos veículos são apresentados de forma equivocada para a gente. Então, tudo isso dificulta o nosso trabalho. Além do mais, a falta de capacitação e informação dos técnicos, tanto na prestação dos serviços, enfim, de uma forma geral. Este evento, grande parte, já é um atendimento de uma das nossas solicitações, que era essa troca de informações, né, para estar melhorando. E outro gargalo que era fundamental é o sistema de protocolo e de licenciamento, que ele não é adequado para a nossa realidade. Nisso eu estou falando, se tratando de transporte rodoviário de produtos perigosos. Então, o que acontece? A gente ainda não consegue atender de uma forma satisfatória os processos nessa atividade, né? E temos as propostas de solução que já estão sendo implementadas. Acredito, em pouco tempo a gente vai estar melhorando, né? Então, a melhoria do ambiente profissional, a parte administrativa, como eu disse, é de fundamental importância para o nosso trabalho, porque como o maior volume que a gente lida é com tarefas administrativas, sem um suporte secretariado, um sistema de protocolo funcionando bem, a gente não consegue passar para a etapa seguinte, que seria a análise, né? Então, suporte, telefone. Ponto 2, a atualização da instrução normativa para licença de operação ou o cadastro, né? O Everaldo até sugeriu que seria
forma do cadastro seria uma forma de facilitar o andamento desses processos. E aí a gente conseguiria uma melhoria na qualidade da informação nos processos. Realização de mais encontros técnicos, inclusive de prestadores de serviços. Então, que nem hoje está tendo um evento realizado entre os técnicos, entre as partes envolvidas, né? Mas muitos engenheiros que protocolam pedidos de licença no nosso setor, eles não têm conhecimento desse evento. E às vezes falta muita informação na hora de prestação, né, das licenças. Isso, sem dúvida, prejudica o nosso trabalho. A criação de um site para o cadastro dos transportes de produtos perigosos, isso é algo que hoje em dia é muito fácil de ser criado, né? Talvez até com um aplicativo. E pesquisando no site da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Goiás, eles possuem o Web Licenças, que é um sistema de licença online, e a parte de transporte rodoviário de produtos perigosos é simulado no próprio site. Então, de uma forma geral, resumindo, a parte de transporte rodoviário de produtos perigosos basicamente é documental. É um licenciamento que não necessita da vistoria no loco, e a gente acredita que poderia ser realizado por meio de cadastro. Dessa forma, nós teríamos atenderia o público, o cliente, nós teríamos mais tempo para gerenciar, gerir todo o sistema, né? E todos sairiam ganhando. Basicamente, essa é a informação que eu tenho para vocês. Obrigado.